Serviço Divino de Palavra, domingo 10 de outubro de 2021, Apóstolo Bonaite. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã, nosso apóstolo maior nos dá uma palavra que está escrito em João, no capítulo 16, versículo 32, e que diz assim: Eis que é chegada a hora e já se aproxima, e em vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. E me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa de nosso Pai Celestial nesta manhã. Obrigado. Uma semana se passou depois do serviço divino de agradecimento e certamente pudemos tê-lo vivido de uma forma ímpar em nossos corações. Até algumas comunidades puderam retornar para realizar o primeiro serviço divino depois de um período de pandemia, ainda que estamos vivendo na realidade, mas já houve a possibilidade de retornar. Então também foi motivo de agradecimento e alegria ali. Amados, se nós olharmos tudo que Deus tem feito para nós, tudo que faz por nós a cada momento das nossas vidas, nós precisamos estar sempre nos dobrando os joelhos diante dele e colocando-nos numa posição de querer poder fazer mais, cada vez mais, pela sua obra e por tudo aquilo que é necessário para o crescimento, não só da obra em si, mas das nossas almas para o dia do Senhor. O serviço divino que nós temos para esta manhã tem como título Deus une. E por que o apóstolo maior tem colocado este título de Deus une? Porque aquele que é o nosso inimigo, o príncipe das trevas, ele faz um trabalho exatamente o oposto. Ele quer espalhar. Então, ele quer espalhar, mas Deus faz todo o trabalho para que nós possamos estar unidos. Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui dentro, o livro de João, entre os capítulos 13 e 17, é o discurso que Jesus fez com os seus discípulos, as últimas palavras, as últimas orientações, tudo aquilo que iria acontecer até que chegou a ter a prisão. Mas ele preparou os seus discípulos para isso. Embora muitas vezes que ele falava com os seus discípulos, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas o Senhor os preparou muito bem e deu um alerta para eles, dizendo que eles se dispersariam quando tudo começasse a acontecer. E aquilo que Cristo tinha previsto, aquilo que Jesus tinha previsto, aconteceu. Porque os seus discípulos se apartaram dele, abandonaram ele na hora mais difícil da sua oração, no Getsamane, no monte de Getsamane. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Os discípulos que eram de Amaús saíram de Jerusalém, voltaram para os seus lugares. Então tudo estava previsto e Jesus foi falando para eles o que haveria de acontecer. Então isso significa, não que nós devemos aqui agora olhar esta passagem com uma tristeza ou com uma preocupação maior. A nossa preocupação maior é o trabalho que o príncipe das trevas quer fazer dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro das nossas comunidades, e nós não podemos permitir. Nós não podemos deixar com que ele nos espalhe. Não é essa a nossa tarefa. A nossa tarefa é de união, a nossa tarefa é de comunhão. Se nós olhamos em Atos dos Apóstolos, no versículo 42, nós podemos ler ali que os primeiros cristãos viviam nas orações, no partir do pão, na comunhão e nos ensinamentos dos apóstolos. Isto vale para nós nos dias de hoje. Nós queremos viver nesta comunhão, nesta união.
Mas o príncipe das trevas, ele é astuto e nós precisamos tomar muito cuidado com ele. Porque ele se achega a nós para nos discernir, para nos espalhar no momento mais frágil das nossas vidas, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós estamos mais sensíveis, quando as nossas preocupações estão maiores. Ele quer chegar a nós e fazer com que nós possamos não pensar de uma forma racional que o melhor quando nós estamos numa situação difícil é nos aproximarmos mais do altar, é nos aproximarmos mais das nossas orações, é nos aproximarmos mais dos nossos servos. E muitas vezes as nossas preocupações materiais fazem exatamente o oposto. Nos afasta do altar do Senhor, nos afasta das orações, nos afasta dos nossos servos, e aí ficamos mais suscetíveis aos ataques do príncipe das trevas. Já vamos entender que começarmos a colocar no nosso coração que não é tão importante estarmos na igreja, não é tão importante estarmos diante do altar, não é tão importante participarmos da ceia do Senhor. E é o inverso. Tudo isso é importante para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então nós queremos entender esse propósito, não nos afastar do Senhor, porque estarmos junto do Senhor é aquilo que faz com que nós estejamos fortes para alcançarmos a nossa salvação. Esse é o propósito. E o Senhor também fala que não temos tempo, muitas vezes podemos falar, não temos tempo para Deus. Não tenho tempo para poder cuidar da comunidade. Já perceberam, amados, o quanto o príncipe das trevas entrou no nosso meio? E vou dar um exemplo muito simples. Pensamos alguns anos atrás, quando falávamos em fazer uma limpeza na comunidade. O que acontecia? Éramos convocados e tínhamos ali 50% da comunidade. Hoje, qual é a situação? Exatamente a oposta. Então, nós já não temos tempo para a comunidade, já não temos tempo para fazer as nossas orações, já não temos tempo para poder ouvir um serviço divino. Então, nós estamos suscetíveis a estarmos nos espalhando. E é esse o trabalho que o príncipe das trevas quer fazer em nós, quer destruir a comunhão da comunidade, de cada irmão, a comunhão com os servos. E nós não podemos permitir isso. E nós temos as forças para isso. Nós temos as forças para não deixar com que ele possa destruir aquilo que já a duras penas foi construído desde os primórdios, desde o primeiro momento. Os discípulos, quando Cristo foi preso, eles se espalharam. E Cristo havia previsto isso. Como falei, o capítulo 13 em diante fala dos últimos momentos de Cristo. E um dos momentos foi quando ele chamou os seus discípulos e disse: convém que eu coma essa Páscoa com vocês. Qual era o sentido disto? Dele fazer aquela Páscoa com eles? Era fortalecer a comunhão entre os seus discípulos, para que eles pudessem continuar a levar a obra que Deus tinha colocado por sobre a terra através do seu Filho. E eles o fizeram ali. Então, eles também lutaram muito. Então, o que nós temos hoje, o que Deus oferece para nós hoje, o que nos dá hoje, a obra que temos hoje para caminharmos, ela vem desde esse momento, desde Cristo ali. Como foi dito no serviço divino de agradecimento, Cristo colocou a sua igreja para nos dar as possibilidades de podermos, então, ter a nossa salvação. Temos a possibilidade de edificar as nossas almas para podermos buscar a salvação. Ele fundou a sua igreja, instituiu os seus apóstolos, desde aquele tempo, e válido até para os dias de hoje. Não queremos, amados, também ignorar o Evangelho, porque quando fazemos isto, para podermos ter os nossos benefícios, outros benefícios, ignorar o Evangelho é abandonar o caminho que Deus tem instituído. Não queremos isto. Queremos buscar a ajuda. Queremos estar a ajuda no Senhor. Queremos estar fortalecidos com Ele. Queremos estar
em comunhão com Ele. A ceia que o Senhor nos traz a cada serviço divino é para nós restaurarmos a comunhão com Ele. Simples assim. Então temos a palavra, temos o perdão dos pecados e temos a ceia para termos a possibilidade de comungar com Cristo. Temos a possibilidade de buscar a ajuda em Cristo. Quando o Senhor foi orar no Monte Getsemane, o que acontecia? Os seus discípulos foram com ele. Em dado momento, ele disse aos seus discípulos: fiquem aqui e oram para que não sejam tentados. E ele foi um pouco mais à frente. E ali ele se ajoelhou e começou a orar, com tanta intensidade que as suas gotas de suor se transformavam em sangue, em grandes gotas de sangue. E quando ele terminou a sua oração, que ele voltou, os seus discípulos, em vez de estar orando, estavam dormindo. Ali os seus discípulos haviam abandonado ele na hora mais difícil que ele precisava de suporte, de apoio. Nós não queremos abandonar. Nós queremos restaurar a comunhão, nós queremos restaurar a comunhão dentro da comunidade, estarmos juntos, o que podemos fazer, o que queremos fazer, o que vamos fazer para poder restaurar a comunhão na comunidade, para restaurar a nossa comunhão com Deus, para restaurar a nossa comunhão com os nossos servos. O que vamos fazer? O Senhor nos dá o caminho, é nós estarmos entrelaçados, uns com os outros, olhando e falando a mesma língua, olhando para o mesmo caminho, olhando para a mesma meta. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. E sabemos e conhecemos o caminho que devemos tomar para poder chegar na nossa meta. Mas o Senhor não disse que seria um caminho tranquilo. O Senhor fala que aqueles que confiassem nele, que pregassem o seu evangelho, aquele que professasse a sua fé em Cristo, sofreria tentações. Isso não quer dizer que nós vamos sofrer pela nossa fé, não é nada disso. Mas nós estamos, sim, à mercê do príncipe das trevas, mas estamos protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo, estamos protegidos pelos seus mandamentos, embalizados nesses mandamentos para podermos andar corretamente e não à mercê daquele que quer nos atrair para aquilo que não é bom. Me responda uma pergunta, amados. Qual foi a promessa que o príncipe das trevas pôde fazer para o ser humano, para o futuro? Até onde eu saiba, não há. Ele só quer espalhar. Por que ele perdeu a comunhão com Deus? Por que ele deixou? Por que ele foi expulso? Porque ele foi contra aquilo que Deus pregava. Ele não aceitou. Então, por um mero capricho, ele faz o quê? Ele quer fazer este trabalho de espalhar. Esse é o trabalho dele, espalhar. Nem promessa sequer ele tem, e ainda bem que ele não tem. Mas vamos para o contraponto. O que é que Deus te promete? O que é que Cristo prometeu? Deus te promete que, se você ficar fiel a Ele, você vai sentar num trono ao seu lado. E para poder chegar nesse trono, precisamos estar fiéis a Cristo, porque é Ele que diz que voltaria para poder buscar a todos que estão se preparando. Então, que nós possamos buscar esse caminho. Então, Deus enviou a ajuda a nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele pudesse vencer o Getsemane. Mandou ali um anjo para lhe dar forças. Está em Lucas, no capítulo 22. Deus enviou um homem, quando ele estava carregando a sua cruz para o Calvário. Deus enviou um homem para que pudesse ajudá-lo a carregar a cruz. Quando nós também temos as nossas cruzes e temos ela todos os dias, Deus também não nos dá a possibilidade de sermos ajudados a carregar a nossa cruz?
Ele nos ajuda, Ele nos dá o suporte. E nós queremos isto, amados, para que nós possamos ter o crescimento espiritual adequado e necessário. Temos uma promessa de salvação e queremos alcançar esta promessa. Então olhemos, amados, o príncipe das trevas, ele quer espalhar. Nosso Senhor Jesus Cristo quer nos unir, quer trazer-nos a comunhão. O príncipe das trevas não tem amor por cada um de nós. Deus ama a sua criação. E nós somos a primícia da criação de Deus. E queremos sim usufruir desse amor que Deus tem para com cada um de nós. E queremos sim crescer nesse amor, crescer nesse trabalho, para que nós possamos então estarmos junto com o Senhor. Então olhemos o que o Senhor Jesus faz para nós. Nos ajuda a podermos nos manter fiel em todos os momentos da nossa vida. Em todas as tentações, Ele nos dá as forças para podermos primeiro reconhecer quando estamos sendo tentados e aquilo que não é de Deus. E depois Ele vem e nos dá o conforto também para que nós possamos seguir o caminho que Ele tem instaurado e colocado para nós. Ele nos alerta de tudo aquilo que o príncipe das trevas quer fazer, da onde ele quer nos prejudicar, da onde ele quer nos desviar do caminho. Amados, vamos sim ficar na união, vamos sim ficar na comunhão, vamos sim buscar a comunhão dentro da comunidade, vamos sim olhar novamente para a comunidade e ver o porquê que nós estamos nos escondendo muitas vezes atrás das nossas desculpas. Eu não tenho tempo para poder ir ali, eu não tenho tempo para ir à igreja, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo. O tempo é o nosso bem preciosíssimo que Deus tem colocado para nós. Então, se é um tempo precioso, se é um bem precioso, então vamos oferendá-lo a Deus, uma parte desse tempo. Também no serviço divino de agradecimento falávamos de não sermos escravos do nosso tempo, mas nós compartilharmos o nosso tempo. Que nós possamos buscar no Senhor toda a ajuda que precisamos para nos manter na fé, mantermos na comunhão, mantermos-nos unidos por um bem maior, por um propósito maior. No dia da vinda do Senhor, queremos estar prontos. Temos os nossos apóstolos para podermos ouvi-los e sermos ensinados por eles. Lembram-se da passagem do homem rico e o pobre Lázaro? O que o homem rico disse a Abraão quando ele chegou na outra margem? Me deixa ir aos meus familiares para poder orientá-los o que eles devem fazer, porque ele estava sofrendo ali. E o que Abraão disse a ele? Não, eles precisam ouvir os profetas. Nos dias de hoje nós não temos os profetas, mas nós temos os apóstolos. Então vamos ouvir os nossos apóstolos, aqueles que nos guiam através dos ensinamentos, que nos traz a doutrina de Cristo, que nos traz o amor de Cristo, que nos ensina que o evangelho que nós professamos, a doutrina que nós professamos é pura, porque é colocada por Cristo, e não vamos interpretar o evangelho segundo nos convém. Não, vamos interpretar o evangelho segundo é a direção que Cristo nos dá. Fiquemos nesta comunhão, amados. Não deixemos, em hipótese alguma, que o príncipe das trevas venha querer nos espalhar. Amém.